Oh, brilliant! Superb solo goal from World Football. Salve amantes do futebol da Inglaterra, esse é o 7º episódio do podcast da PL News Brasil. Eu sou o Danilo Silva e comigo mais uma vez Diego Padovani. Fala galera, beleza? Beleza, Diego, e hoje nós temos um convidado, hein? Hoje para falarmos sobre como foi a era Pochettino no Tottenham, que durou pra caramba, nada menos do que Guilherme Decour. O cara é admin do perfil oficial da torcida dos Spurs no Brasil. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, Guilherme, e muito obrigado. Buenas, galera. Um grande prazer aqui estar aqui com vocês e falando do Tottenham, né, que é a minha paixão. Então, bora lá. Cara, é o seguinte, primeiramente, fale um pouco do perfil dos Spurs no Twitter e uma outra curiosidade também, por que o Tottenham? Tá bom. Falando um pouco sobre a Brasil Spurs, né? Quem quiser procurar Twitter, Facebook, Instagram e tem o site também, é só procurar Brasil Spurs. Foi fundada em março de 2015, né? Pelo Diego Castanha, que é nosso presidente, né? E daí conquistou o posto, né, de torcida oficial, reconhecida pelo clube, né, com participação inclusive na Supporters Club Awards, que é uma premiação, né, para o melhor jogador da temporada, com votação das torcidas oficiais, né, do mundo inteiro. Além de estar em contato com o clube, né, a gente recebe bandeiras, faixas, e também um convite agora para, se formos para a Inglaterra, para fazer um tour pelo estádio novo, né, que é magnífico. E por que o Spurs? Não faz muito sentido, né? Porque eu torço pro Spurs desde 2007, na época que eu morei na Inglaterra. Meus amigos lá eram torcedores do Arsenal, o nosso maior rival. E daí, durante um derby, eu acabei me apaixonando pelo Spurs. Assim, a vocação ofensiva de jogar de corpo e alma pro ataque foi algo que me chamou a atenção e minha torcida, né? Amor a gente não escolhe, né? Ô Guilherme, esse jogo que você assistiu um jogo no estádio, certo? Não, com os amigos, na época que eu morei lá, os jogos da Premier League, né? Eles só passavam, tipo, no sistema pay-per-view, assim, não passavam nos canais abertos, né? Salvo raros jogos de menor importância, né? E daí eu tinha uns amigos lá, torcedores do Arsenal, eles tinham um pacote, né? E eu ia assistir todos os jogos com ele, no final de semana, passava, sei lá, sábado, a tarde inteira assistindo. E aí, num desses jogos aí que você se apaixonou pelo Tottenham, se eu não me engano, tô chutando aqui, era a época de Adebayor? Não, a Adebayor veio depois, era a época de Ermendinas, Robbie Keane, Berbatov, Aaron Lennon. Grande Berbatov, grande Berbatov. O Carrick tinha acabado de ir para o Manchester United e o Davids tinha saído também. Era um time, né, que durante, acho que desde esse período que eu comecei a torcer, né, até a era Pochettino mesmo, né, o Tottenham sempre foi um time assim com um elenco não muito bom e que se apoiava muito, né, em talentos individuais, né. Daí depois dessa geração ainda veio o Luka Modric, né, Van der Vaart, o Bale, por aí vai. Legal, bacana. Cara, outra coisa, assim, sobre... Você falou que morou na Inglaterra, né? Sim. Qual que é o rival do Tottenham? Por exemplo, né? O Tottenham é o maior rival do West Ham, por exemplo, né? Que o jogo dele contra a gente é a final de Copa do Mundo para eles. Mas a gente não considera eles um rival de primeiro escalão, assim, né? Eu acho que o maior mesmo é o Arsenal, né? Pela rivalidade local, né? Desde que eles migraram para o norte lá, acaba sendo. E daí também o Chelsea, né? Principalmente anos 90 para cá, né? Também é uma rivalidade bem forte. A minha opinião, olhando isso de fora, né? Eu acredito que o Arsenal seja o maior rival, até por conta da brincadeira recente que existe, né? Principalmente depois que eles foram para a parte do norte de Londres. Aí você tem aquela brincadeira da Premier League, né?
que o Tottenham não conseguia terminar a liga na frente do Arsenal, né? Em alguma colocação que fosse à frente do Arsenal. Isso tornou-se até um dia comemorativo lá. Mas aí o Tottenham quebrou essa hegemonia, né? E agora já faz algum tempinho que eles não conseguem acabar na nossa frente, né? Se eu não me engano, virou, né? A última temporada que eles acabaram na nossa frente, se eu não me engano, foi na temporada que o Leicester foi campeão, mas foi aquela temporada que a gente tava ali em segundo, caçando o Leicester, né? E depois, quando não dava mais, o time desandou, assim, meio... Teve um aproveitamento pífio nas últimas rodadas e eles conseguiram ultrapassar. Mas, realmente, isso, né? O jogo mudou. O jogo virou mesmo. This is the story of White Hart Lane, the world-famous home of the Spurs. Uma perguntinha sobre a mudança de estádio. Como você analisa isso? Porque, por exemplo, a questão do West Ham, né? Alguns torcedores não gostaram, né, da arquitetura, né, do novo estádio, né? E no caso de vocês, assim, o que você... Porque eu achava o outro estádio, assim, muito mais da hora, né? Assim, não questão de tamanho, né? Eu achava mais pressão, sabe? Então sim, eu achava mais da hora. No campo, né? Entendeu? A mudança para esse estádio eu acho que é uma mudança para consolidar o Tottenham mesmo entre os grandes da Inglaterra, né? Que eu acho que a gente vai estar realmente consolidado quando os títulos começarem a chegar, né? Que a gente está batendo na trave já faz algumas temporadas, né? E é o estádio mais moderno na Inglaterra, né? Dá para fazer, inclusive, um tour virtual, assim, é magnífico. E eu acho também que, por certa parte, não perdeu tanto a atmosfera, né? Sendo que tem a arquibancada que fica atrás do gol, né? Uma das que é galera de pé, né? Pulando e cantando o jogo inteiro. Então acaba transformando numa fortaleza, né? Porque você falou do antigo, né? Da vibe ali, da atmosfera. Uhum. Era incrível mesmo, tanto que na última temporada dele, né, a gente teve um retrospecto em casa magnífico, assim, destruindo todo mundo. Então, engraçado que, assim, por exemplo, o West Ham teve muita dificuldade, né, nessa mudança. Eu lembro que, assim, o Tottenham era muito difícil bater ele, né, na questão do antigo estádio, né, e esse novo estádio é bonito pra caramba. Eu vi acho que foi a Natália Gedra, que foi na ESPN, fez um mini tour assim pelo estádio, né? O João Castelo Branco também. Eu falei, é um estádio muito, assim, cara, melhor. Eu nunca fui na Inglaterra, né? Mas assim, entre ele e o de Wembley, acho que passou, né? Em termos de tecnologia, de tamanho, né? De tamanho acho que é bem similar, né? Mas de modernidade, as instalações, restaurantes, bares e afins, né? Acho que ainda não fizeram ainda na Inglaterra, né? E vem junto também, né, com o centro de treinamento, né? Que tinha sido feito no final dos anos 2000, ali, 2009, 2007, não lembro exatamente, mas que também já é um dos centros de treinamentos mais modernos da Inglaterra, né? Então, a consolidação de um projeto ali a longo prazo, né? Igual eu falei ali na introdução, que desde a época que eu acompanho, né, era um time que ficava muito refém de talentos individuais, né, performances individuais, e agora meio para consolidar, né, uma base, uma estrutura muito forte, né, e se mantendo ali em cima e buscando títulos cada vez mais. Né. Voltando para falar sobre o perfil e o trabalho de vocês aqui no Brasil, então vocês têm um Twitter, né, vocês têm também Facebook, pelo que eu vi. Facebook e Instagram. E um site também, né? E o site também. Essa equipe é muito grande, assim... Como é que, só pra gente conhecer um pouco, assim, do dia a dia, de como funciona uma conta oficial, assim, de um clube de fora aqui no Brasil? No grupo da redação aqui do WhatsApp, né, temos 11 participantes, né, o Diego Castanho é o presidente, né, não posso deixar de falar também do Ronaldo, né, que é a enciclopédia do Tottenham, ali um cara que está muito presente, né, e trabalhando muita coisa e muito bem. Além dos núcleos, né, que tem o núcleo do Brasil inteiro e por estados, né. Inclusive já tivemos também ali durante o período um inglês, né, que morou no Brasil e fez parte ali da redação também. Tá, e questão assim quando você falou núcleo no Brasil inteiro, assim, onde fica a maior massa de torcedores, algo do tipo assim?
Essa eu posso ficar devendo, porque eu sou do estado de São Paulo, né? Então eu tô no grupo do estado de São Paulo, que tem um pouquinho mais de 200 participantes. 200, cara? E acho que pela densidade demográfica deve ser, né? O que tem mais membros, né? São Paulo, Rio de Janeiro. Beleza. Being allowed to charge through, can he lay it off? Kane, back to Sissoko again, still running, Sissoko! He's done it again for Spurs! Moussa Sissoko, who got the winner in the last home game! Se aprofundando um pouco mais no assunto aí, que o nosso foco é falar sobre a era Pochettino, eu queria que você desse sua opinião, né? Sobre o que ele representou, o Pochettino, no Tottenham, e depois a saída dele. Vou falar, a saída dele me deixou extremamente triste, né? Por mais que eu acho que fosse necessária, né? Eu acho que o Pochettino veio para trazer uma mudança de patamar pra gente mesmo, né? Uma reformulação no elenco, pegou alguns certos medalhões, foram embora, investiu na molecada, né? Tipo, contratou o Dele Alli, Harry Kane veio da base quando tinha feito uma contratação caríssima pro Soldado, que não vingou, utilizava o Adebayor já bem envelhecido, ele apostou muito na base, ele trouxe o time, assim, uma forma de jogar, né? Aquela pressão alta sempre, futebol muito agressivo, muito transições rápidas. Salvo essa última temporada, né? A gente teve uma defesa muito forte com ele, né? Com os dois belgas, Alderweireld e Vertonghen. Ele, por exemplo, ele pegou os laterais, né? Até quando ele chegou no clube, que era o Danny Rose e o Kyle Walker, que eram até então laterais bem medianos, né? Inconstantes, transformou os dois em titulares da seleção inglesa, fez o mesmo com o Kieran Trippier depois, e eu acho que qualquer sucesso que o clube possa vir a ter agora num futuro recente, né, tem que ser acreditado ao Pochettino mesmo ele infelizmente não tendo ganho um título, né. Algumas vezes a gente pode argumentar que tem o dedo dele nisso, por não focar muito nas competições, né, cujas chances de títulos eram mais reais, né. Ele fez um trabalho magnífico ali, né. Ainda mais se a gente for pensar a temporada passada de levar o clube à final da Champions sem fazer nenhuma contratação, né? E pegando... Eu acho que só na primeira temporada dele, né? Que foi aquela temporada que tinha muita gente no elenco, que ele mandou muita gente embora, deu uma reformulada. Tirando essa, todas as outras a gente terminou no top 4, né? E com um orçamento bem inferior, né? Aos nossos rivais, né? Já que é conhecido que o Daniel Levy, que é o manda-chuva do clube, e tem um escorpião na carteira, né? Ele não gosta muito de gastar. Assim, sobre a questão da era Pochettino, eu também concordo com você. Assim, eu não consegui entender por que assim, o clube estava há anos, assim, está há anos, né? Sem ganhar algum título, né? Por que ele não focou, pelo menos nas competições poucos mais fáceis, né? Que era a Copa da Liga Inglesa ou a Copa da Inglaterra, que são caminhos mais fáceis, né? Eu também não entendi. A desculpa oficial dele, né, é que o foco mesmo, o objetivo do clube era se consolidar, né, no top 4, né, até porque jogar Champions League é importante, tanto para os jogadores, incentivo para o clube, né, como em termos financeiros, né, passa a fase de grupos, passa oitavas, quartas, enfim, é uma baita grana que o clube ganha, né? Mas era isso, né, que ele falava. A gente chegou, se eu não me engano, à final da Copa da Liga, né, na primeira temporada dele, perdendo pro Chelsea, né? Mas eu acho que realmente foi um dos erros que ele cometeu, né? Acho que a gente vai falar um pouquinho dos acertos, dos erros, e um pouco dos erros foi isso, né? Na primeira temporada também, né, eu acho que ele poderia ter focado um pouco na Liga Europa, né? Que eram... Dentre as competições das Copas, né, onde as chances de título eram mais plausíveis, né, era mais importante, né, do que a FA Cup e Copa da Liga, né, até por dar vaga para Champions. E então acho que foi um pouquinho de um erro estratégico, assim. Mas
no final das contas, a passagem dele é muito positiva, né? Muito vitoriosa. E tanto que agora com o Mourinho, né, alguns jogadores, segundo eu vi lá nos jornais ingleses, pediram para ele não abandonar a FA Cup, para focar na FA Cup também, né? Não pôr aquele time repleto de jovens da base, jogadores reservas, enfim. Beleza. Ou seja, é uma herança que o Pochettino deixou, certo? Porque, realmente, né, a gente perdeu também uma semifinal de novo pro Chelsea, né, que o Pochettino inventou, que a gente jogou com 3 zagueiros e o som de ala esquerdo, né, que também foi bem sem sentido aquela escalação, né, e são as chances reais, né, basicamente. Champions League, como ficou comprovado, né, temporada passada, tudo pode acontecer, né, mas é um título que todo mundo sabe muito, muito mais difícil, né? E eu acho que o elenco, né, precisa de um título. Acho que um título de Copa, FA Cup, já seria bem bom, né? Meio que pra tirar esse peso das costas, sabe? Depois que entrar assim, o time já vai tirar esse peso, não entrar tão tenso ali nas partidas decisivas, né? Meio muito nervoso. E também para manter, né, os grandes jogadores, né? O Harry Kane, que chegou a moleque ali com o Pochettino, né, depois dos empréstimos, já tem 26 anos, né? O cara já, em termos da carreira individual dele, ele ganha chuteira de ouro bastante, quebra recordes toda hora, mas ele, sabe, ele vai querer ganhar títulos, né? Como é um jogador de primeira linha do futebol mundial, então é importante uns títulos para manter os jogadores, né? E ser também atrativo para novos reforços também. Claro. E aí, então, falando ainda sobre a era Pochettino, qual a relação do Pochettino com o Tottenham sendo um dos times pertencentes ao Big Six, né? Porque há muitos anos atrás, você tinha 3 times, né? Você de repente tinha, acho que, o Arsenal, o Manchester United e o Liverpool. E aí, tempos depois, o Chelsea, depois que foi, né, Roman Abramovich. Depois que o Roman Abramovich adquiriu o clube, ele conseguiu levar o Chelsea também ao patamar de conseguir ganhar a Premier League de forma consecutiva, a Champions League, enfim. E aí de tempos pra cá, enfim, a gente tem aí o Big Six, né? E qual é a relação do Pochettino com o Big Six, com o fato do Tottenham estar hoje no Big Six, né? Ser considerado um dos times grandes? Qual é a porcentagem aí de relação do Pochettino com essa situação? Pra mim é 100%, né? Porque ele fez isso de forma consecutiva ali por 4 temporadas, né? E como eu citei anteriormente, com um elenco mais limitado, um investimento muito mais limitado, né? Ele precisou tirar o leite de pedra ali e fez um trabalho excepcional, né? Por isso que foi tão triste, né, a saída dele, por mais que possa ter sido necessária, né? Quando ele é contratado, né, o projeto dele é justamente consolidar o Tottenham, né, como um time ali Big Six, top 4 para a Champions League, né? E o problema é que ele acabou o modo de jogar muito envolvente, né, um futebol, para quem não torce, quem é apenas um amante da Premier League vai assistir um jogo do Tottenham, muitas vezes era muito mais agradável do que assistir um jogo do Manchester United, que ganhava de 1-0, time retrancado e tal. Então, acho que o Pochettino foi vítima do próprio brilhantismo dele, assim. Ele superou muito rapidamente as expectativas, né? E daí acho que também... acho que ele foi até onde ele conseguia, né? Ele não ficou muito pesado, talvez. Porque a gente vê agora com a mudança de técnico, né? O quanto que deu uma nova vibe ali no time, né? Uma mudança necessária. Cara, é impressionante. O mesmo elenco, 3 jogos depois, né? Ou melhor, um jogo depois que o Pochettino sai, o time já joga de forma diferente. Mas enfim, esse é assunto para daqui a pouco, né, Danilo? Mas assim, essa questão de mudança de quando sai um técnico, né, e entra outro, né? Eu posso até falar sobre o Manchester United, né? Então, por exemplo,
saiu lá o Mourinho, aí entrou o Oli Solskjaer e o time começou a ganhar. Só que aí na segunda parte aí do ano, né, final, né, o time deu uma caída, né? Então toda mudança de técnico, né, dá aquele up, né? Todo mundo parece que é mostrar. Dá uma chacoalhada. Dá uma chacoalhada. Igual o próprio Everton agora, né? Que sacou o Marco Silva e ganhou do Chelsea ali, jogando muito bem e tal. Então, vai explicar então. Só que assim, vai saber se daqui... Nós estamos agora em dezembro agora, né? Sei lá, janeirão o time dá uma caída, né? A gente não se sabe, né? Mas vamos ver aí, né? É que é o período de lua de mel agora, né? Lua de mel, boa. Mas assim, o Guilherme, assim, só para matar esse tópico aí da saída do Pochettino, tirando aquela sua, não vou falar paixão, mas aquele carinho com ele, por ele ter resgatado o torcedor, a paixão maior um pouco mais pelo time do Tottenham, você acha, né, que era necessária a saída dele ou não? É difícil falar se é necessário, né? Porque agora que já veio o Mourinho, o time melhorou, parece que fica mais fácil falar que sim, né? Mas eu acho que era necessária alguma mudança, né? Porque ele já era o técnico do Big Six, né? Que estava há mais tempo no comando, né? E parece que tinha havido uma saturação ali, sabe? Os jogadores não estavam rendendo, ele também, sabe? Não parecia estar na sua melhor forma, né? Tipo, alguns defeitos persistiam já há muito, muito tempo e não mudavam, né? Por exemplo, o fato do Tottenham tomar muito gol nos primeiros 5, 10 minutos, especialmente em partidas importantes, né? Isso aconteceu basicamente nas quartas e semis da Champions League, né? Só que ficou meio esquecido, né? Pelas reações magníficas que a gente vivenciou, né? O fato também de não conseguir quebrar defesas muito fechadas, né? Porque a partir do momento que ele dá esse nova cara ao Tottenham, né? Esse novo nível, muitos dos times menores, né? Eles iam lá no Parque de Bus, né? Estacionavam ali, só se defendiam e o time não conseguia muitas vezes quebrar essas defesas, né? Há umas 2 temporadas, 3 temporadas atrás, a gente acho que bateu o recorde de empate, né? 1-1, 0-0, algo que agora não acontece, né? E também acho que empapuçou, né? 5 anos ali no comando, alguma mudança era necessária, né? Não sei, diziam que o clima estava ruim no vestiário, né? E parece que pode ser verdade, né? Também o problema, né? Um problema também que ele também demorou para dar conta, tal, era das renovações contratuais, né? Principalmente do Eriksen e do Alderweireld, né? Que é algo que perdurou por muito tempo e estava todo mundo sabendo e querendo evitar o que está acontecendo agora, né? Que é contrato prestes a expirar. O Eriksen, por exemplo, que é um cara que tem um valor de mercado absurdo, né? Ele é avaliado em 100 mil libras, ou euros, não lembro agora, mas que talvez a gente tenha que vender ele agora na janela de janeiro a preço de banana, né? O Mourinho foi a melhor escolha para os Spurs? Foi no mínimo uma escolha controversa, né? Eu lembro até nos grupos da Brasil Spurs, tava uma discussão, né? Porque ele foi demitido acho que numa terça-noite, quarta de manhã anunciaram o Mourinho, né? E tava todo mundo bem controverso, mas eu acho que das opções possíveis, né? Ele foi. Porque se não fosse ele, quem que seria? O Allegri, né? Que tá sem clube. Falavam também do Ed Howe, do Bournemouth, e do técnico do Ajax, né? Mas eles também acho que seriam mais para outra temporada, né? E eu acho que a gente precisava, né? Porque o Pochettino, apesar de um trabalho magnífico, né, que ele fez, ele nunca ganhou um título como treinador, né? Talvez tenha ganhado uma Copa del Rey lá com o Espanhol, não sei. Mas eu acho que essa escolha do Mourinho é bom, assim, para pegar essa galera mais nova, que tem vontade, que parece que perdeu um pouco a credibilidade, né? No Pochettino, e o Mourinho, fale bem, fale mal, né? O currículo dele fala por si só, assim, né? Um cara muito pesado ali e que impõe muito respeito, né? Então eu acabei gostando bastante, né? Esse começo dele tá sendo tão bom que chega até a ser um pouco assustador, sabe? Parece que tá bom demais pra ser verdade. Mourinho, aquele cara briga com jornalista, né?
retranqueiro, folgado. O cara é uma simpatia, sabe? Dando risada, amigo de todo mundo, sabe? Fala que tem alguma coisa errada aí, né? Vamos com calma. Mas eu acho que é uma ótima escolha. E a gente vai rever isso realmente na temporada que vem, né? Quando ele tiver tempo de trazer os jogadores que ele quer, reformular o elenco, fazer uma pré-temporada. Eu acho que ele tem tudo para dar certo, né? Porque ele voltou bem mais humilde, né? Ele era bem arrogante e tal. Acho que esse tempo dele como comentarista ali, né, pós Manchester United, fez bem para ele. Eu vejo também, né, ele conseguindo extrair mais da direção do clube, né, em termos de reforços, já que até, se não me engano, ele é o segundo técnico mais bem pago da Premier League atrás do Guardiola, né, o que já assusta, né, porque o Daniel Levy, como eu falei, né, tem um escorpião na carteira. Então eu acho que ele vai ter um poder, o nome dele, né, o peso dele, os títulos dele, vão ter um poder de barganha bem forte, né, com a direção do clube para contratar reforços, aumentos salariais para os jogadores que estiverem indo bem, que é algo que foi bem difícil, né, na era Pochettino, assim. Obviamente também que teve o fator do estádio, né, que foi muito dinheiro e precisou dar uma segurada, mas eu acho que tem tudo para dar certo aí. Precisamos ver também se não tem aquela saturação, né, que o Mourinho costuma ir bem 1 ou 2 temporadas, né, e depois criar um caos no vestiário, perder o time, né. Então é uma aposta, mas parece uma aposta um pouquinho mais segura, né. Bom, eu concordo com o Guilherme, cara. Se você for pensar nos nomes que eram possíveis do Tottenham contratar, o Mourinho parece ser a melhor escolha, né. Ele é um treinador que ele é vitorioso, né? Algumas pessoas gostam, outras não gostam, mas o cara tem moral para falar porque ele ganhou títulos importantes, né? E eu também concordo no seguinte sentido. O Tottenham conseguiu subir de patamar, né, com o Pochettino, mas ficou pendente aí a conquistar um título. E o Mourinho é o cara que gosta de conquistar títulos. Então, eu imagino que a escolha do Mourinho tenha sido justamente por conta disso. Olha, precisamos de um cara, não necessariamente um cara, não basta ser bom, tem que ser um cara bom e que tenha sede e fome de ganhar títulos. E aí trouxe o Mourinho porque, como a gente já falou, goste ou não, ele é o cara para esse tipo de situação. É um treinador que passou por grandes equipes, né? Treinou Real Madrid, Chelsea, o cara tem experiência, então assim, agora acho que foi a melhor escolha, agora é deixar o cara trabalhar mesmo e ver como vai ser. Esses primeiros jogos, né, a gente vai fazer um apanhado aí sobre esses últimos jogos, os primeiros jogos do Mourinho como treinador, a gente vê que a equipe já parece que respira ares totalmente diferentes, né, mas parece ser um pouco também daquela empolgação inicial que você tem como quando há a troca de um treinador. A gente precisa acompanhar como vai ser aí, por exemplo, o próximo semestre, né? Janeiro, a gente tem agora em dezembro vários jogos, né? Mas aí você tem janeiro, fevereiro, que é a sequência, né? A reta final aí da temporada da Premier League. Aí a gente precisa ficar de olho em como vai reagir o time do Tottenham. De fato, a gente só vai saber mesmo a moral da história, né? Quando ele tiver a possibilidade de contratar jogadores e montar o elenco da forma como ele gostaria, como ele imagina. E o Mourinho, né? Se a gente for pensar até agora no Manchester United, que ele teve uma saída muito criticada e tal, né? Mas ele conquistou o quê? 2 ou 3 títulos de Copa, né? Que é algo que qualquer torcedor do Spurs já ficaria muito feliz, né? Ele ganhou a Europa League, né? Então... E com o time do Manchester United, que não é dos mais fortes, se a gente for pegar os últimos 20 anos ali, que teve uma supremacia na Inglaterra muito grande. E uma coisa que o Mourinho vai ter no Tottenham, né? É questão de gasto, né? Sendo que no Manchester United é meio mão de vaca, né? Então vamos ver como é que vai essa questão de contratação aí de jogadores, né? E nessa temporada também eu acho que tem um ponto positivo, né? Porque quando ele é contratado, né, o Tottenham estava muito mal na tabela, né? Não sei quantos jogos sem vitória no campeonato inglês, né? Na Champions League até estava conseguindo seus pontinhos. Então ele chega num ponto assim que não tem meio como exigir nada dele, sabe? Exigir um top 4, por exemplo, por causa da condição que estava na tabela, né? Então ele tá meio ali, o que vier é lucro, sabe? Então ele não tem a pressão e pode trabalhar bem, né? Se vier um título da Copa é bom, avançar
a gente já está classificado para o mata-mata, né, da Champions League, então podemos também ter uma boa corrida até lá. E vamos saber realmente, né, na temporada que vem. Acho que a temporada que vem é onde ele vai poder ser mais cobrado e onde a gente vai conseguir avaliar melhor, né, o trabalho dele mesmo. Cara, é bem isso mesmo, né? O Danilo, só para falar dessa parte do Mourinho, é o seguinte, né? O Tottenham ele chegou a empatar, por exemplo, em casa com o Watford nessa temporada, né? Perdeu do Newcastle em casa. Isso. Então, assim, resultados terríveis e a posição na tabela era terrível também. Então, cara, desculpa, mas o que o Mourinho conseguir nessa temporada já é lucro, entendeu? Atualmente eu tô vendo aqui, os Spurs estão em sétimo, né? Sétima posição. Tá com 23 pontos. Né? Chelsea 29, né? Chelsea 29, o Manchester United tá com 24. Então, assim, tá naquele bolo daquela rodada que se um perder e eu ganhar, eu passo você. Então já tá chegando, né? Então, na parte onde ele quer chegar. Né? Então, cara, assim, a minha opinião, cara, eu acho que o Mourinho vai focar na questão da ir pra Champions League ano que vem, né? Eu não sei se vai ganhar Champions ou não, e vai tentar pegar uma copinha, cara, porque assim, ele é bom de Copa. Ele é copeiro, né? Ele é copeiro, assim, ele vai focar no FA. Eu acho que o Mourinho, ele entende qual que é a situação do clube, ele sabe qual que é a situação, como tá os torcedores, né, assim, eu preciso ganhar qualquer coisa esse ano, entendeu? Então, é a Copa da Liga Inglesa? Vai ser ela, né? Não foi ela? A Copa da Liga a gente foi eliminado pelo time da terceira, quarta divisão. Então, assim, ele vai... assim, se o Mourinho, ele trouxer a Copa da Liga Inglesa, que é a Carabao Cup, né? Cara, já vai estar... a autoestima do clube, dos torcedores, já sobe, né? E o ano... É a mesma coisa na questão do Manchester United, né? Ele trouxe a Europa League, né? Ganhamos, né? Beleza. E ano que vem, ano que vem é Champions, né? Eu já tava empolgadão, mas ano que vem é Champions, ninguém segura a gente. Aí não contrataram ninguém, né? Aí deu no que deu. Mas essa é a minha opinião, cara. Assim, eu sou fã do Mourinho. Eu acho que ele sabe trabalhar muito bem o elenco, o seu elenco abraçar a ideia dele, né? O Mourinho queria trabalhar com o Lucas, né? Ele tentou até trazer o Lucas pro Manchester United, não conseguiu, né? E agora ele tá trabalhando com o Lucas, né? O Guilherme... E o tratamento do Pochettino com o Lucas, né? Era um negócio que gerava muitas críticas, né? Nem me fala, pô, era brincadeira. Agora sim, falando sobre o time atual, a escalação ideal para você é essa mesmo? Ou você tem algum jogador que você fala, pô, aquele cara ali devia estar ali? Como é que você imagina assim a questão da escalação do time? Você acha que para essa temporada, eu acho que ele tá jogando, né, com o Gazzaniga, né, agora que o Lloris está machucado, Aurier, Sanches, Alderweireld, Vertonghen, Dyer e Sissoko de volante, né, no 4-2-3-1, daí Lucas, Dele Alli, Alisson e Kane, né. Para essa temporada me agrada bastante, né. Nos grupos lá da Brasil Spurs, né, tem muita briga em relação ao Dyer, né, mas ao mesmo tempo ele deu uma certa proteção que a defesa não vinha tendo, né, com o Winks, Ndombele. Eu imagino para a temporada seguinte, né, o Ndombele como titular ali na volância, né, porque a gente sabe... Eu ia te perguntar isso aí, cara. Por que o Ndombele até agora não conseguiu mas jogar não é uma coisa só do Ndombele, né? A Premier League é uma liga muito peculiar, então é bem raro a gente ver um jogador que vai para a Premier League e na sua primeira temporada já tem um impacto, assim, né? Necessita de um tempo de adaptação, né? A gente vê, tipo, o próprio Son, né? Que hoje, talvez, junto com o Harry Kane, é um jogador mais importante do Tottenham, né? Teve uma temporada de adaptação ali e da segunda em diante começou a voar, né? Crescendo a cada temporada. Então eu espero bastante, né, para a temporada que vem mesmo, que é a intensidade, né, o jogo mais físico também, né, da Premier League não é fácil, né, para quem vem. E ele vem numa liga teoricamente, né, bem mais fraca ali que a francesa, né.
Teoricamente Mas- não, né? É. Bem... O cara Então, já mas- ganhou meu conceito, falou que a Liga Francesa é fraca. É isso aí, cara. Ah, mas velho. Fazer o quê? Boa. Son, Kane, good area for Spurs, and Kane's not afraid to shoot. Wow, what a goal, Harry Kane! That is exceptional. Never afraid to take on a shot. Cara, e sobre o som, cara? O que você acha dele? Ah, não tem como não amar o som, né? Cara, ele parece ser tipo um ser humano fantástico, né? Sempre sorrindo, genuinamente. E o que ele joga, né? O que ele joga é um absurdo. Nossa, o último gol dele foi. Eu já assisti umas 40 vezes, já assisti com narração em 10 idiomas diferentes. Cara, o cara é muito bom, cara. É que, sei lá, Cara, foi um na golaço campanha dele. da Champions, o Lucas ficou marcado, né? Pelo hat-trick contra o Ajax ali. Mas desde que o Harry Kane havia se machucado, quem tinha carregado o time nas costas era o Son, né? Uhum. E ele muito bem. O Dele Alli, né, ressurgiu como Mourinho, porque o Pochettino vinha insistindo no Dele Alli, né, tanto que ele deixou até o Lucas no banco de reserva para jogar com o Dele Alli na final da Champions, o que foi tipo uma maluquice, né, sendo que o Dele Alli vinha jogando muito, muito mal, temporada passada inteira, né, e o Lucas vinha voando, né, depois de fazer um hat-trick daquele, confiança maior do que nunca, e o Pochettino vacilou nesse aspecto, né, então ressurgiu o Dele Alli, pôs o Lucas para jogar, que é algo que boa parte da torcida vinha pedindo, né? E além do Son, né, que é o coreano mais perigoso do mundo, né? O ditador da Coreia do Norte ficou em segundo agora. E também é bom que se prepara para a vida após Eriksen, né? Que vai sair durante muito tempo ali, foi um nome principal do nosso meio-campo. Sobre o Danilo, sobre o Son, cara, é impressionante como ele se tornou um jogador ao lado do Harry Kane, como você disse, um dos principais do elenco, né? E o que chama a atenção do Son é que ele não é somente aquele atacante de velocidade, né? Que velocidade é a característica principal dele. Mas o poder de finalização que o Son adquiriu aí nas últimas temporadas é impressionante, cara. Com as duas pernas, né? Com as duas pernas. Ele é um cara que chuta e ele acerta o gol com muita precisão, de fora da área, de dentro da área, chute cruzado, chute colocado. Ele não só tem a arrancada, mas ele tem um poder de finalização muito bom. E isso ajuda. Eu lembro de um jogo na temporada passada, acho que foi um dos jogos contra o City pela Champions League, né? Que ele jogando lá no Etihad Stadium, que ele fez dois gols. Dois gols ali no começo. Aquele jogo foi uma loucura, né? 20 minutos estava 2-2. E eu torcendo pro jogo acabar já, né? Porque eu sabia que ia ser muito sofrido até então. 2-2 tava de bom tamanho, né? O ruim é se fica 5-2, por exemplo, aí ficava difícil. Não, eu demorei, assim, porque quando o Sterling marca o gol ali, eu já tava desolado. Daí do nada eu vi ali no gol, o VAR, tá ligado? Eu não acreditava. Nesse jogo eu torci pro Tottenham, cara, tá? Só pra deixar registrado. Obrigado. Cara, e assim, eu tenho um pouco de afinidade sobre a seleção inglesa, né? Eu também. Também? Beleza. Então assim, Vardy ou Kane? Não é uma pergunta também muito válida, porque o Vardy se aposentou, né, da seleção inglesa. Não, mas assim, se fosse pra escolher, assim... O Kane. Mas é complicado também, acho que dava pra arranjar um jeito de jogar os dois ali. Porque o Vardy joga muito também, né? Joga muito, né? Ele joga muito. Mas esse é um problema bom, né? A seleção inglesa tá com problemas bons, porque também o Rashford vem jogando muito bem, o Sterling já vem muito bem, assim, há mais de umas temporadas. E daí tem o Sancho do Borussia, né? O Dele Alli não vinha sendo convocado porque vinha muito mal, né? Eu acho que desde que eu acompanho o futebol é a melhor, a seleção da Euro agora que vai chegar é a melhor disparada, né? E assim, estamos chegando na época de transferências aí, né? Janela vai se abrir aí. Se fosse para contratar aí pelo menos uns 3 jogadores aí, assim, quais são as áreas de carência do Tottenham que você consegue enxergar? Lateral direita, né? Com certeza.
Porque a gente perdeu, né? Primeiro o Kyle Walker e depois o Kieran Trippier, né? Que são dois titulares da seleção inglesa, né? Hoje em dia tem o Arnold, né? Mas são dois jogadores de seleção inglesa. E ficamos com o Aurier da posição, né? Que é um cara muito, muito inconstante, né? A chance dele fazer uma cagada em jogo grande é quase 100%, né? Daí tem o Kyle Walker-Peters, que é um moleque, mas parece que Pochettino não tinha confiança dele também. A defesa, né? Principalmente se o Alderweireld sair, né? Tanto que dizem que o Mourinho pediu o Koulibaly do Napoli, né? Que seria tipo um bom jogador, hein? Magnífico. Mas é muito dinheiro também, né? Seria 80 milhões para mais, né? A gente precisa de um atacante também, né? A gente só tem o Harry Kane da posição. Obviamente podemos usar, né, o Son ou o Lucas ali, né? Mas não é onde eles rendem melhor, né? E agora tem o Troy Parrott, né? Que é um atacante de 17 anos, né? Que até já estreou pela seleção irlandesa principal e que tem, né, parece ser bem promissor, né? Mas o Kane tem problemas de contusão, né? Ele perdeu boa parte da temporada passada, ele tem problemas de tornozelo, então a gente precisaria de alguém ali um pouco mais capacitado, sabe? Para ser um reserva, né? Quem eu penso assim que poderia ser bom nesse caso, que é acessível, né? É o Mandzukic, porque ele ainda pode jogar aberto pelos lados, né? E se vira bem. Mesmo pela idade dele? Você acha que... sim, porque seria meio que pra reserva 2 temporadas, né? Porque é reserva do Kane, né? Pra quem teve Llorente na temporada passada, você tem um Mandzukic, não é nada mal. Não, mas respeita Fernandão da Massa, velho. Nossa, cara, e fãzaço, hein? O cara fez o gol ali que ajudou vocês, né? O gol de Nádega ali, né? Sei lá como que ele fez aquele gol, mas... então, enfim, mas... Ele estava lá, né? Isso é um fato, por exemplo. O Kane machucou, a gente tinha o Llorente, mas é um cara que pegou idade, né? O Tottenham focava muito naquela marcação alta, né? Pressão nos zagueiros. O Llorente ali com 33, 34 anos não aguentava, né? Então tinha que mudar o jeito do time jogar. Então acho que um atacante, né? E agora a gente precisa ver também um substituto pro Eriksen, né? O Lo Celso chegou, né? Que pode cumprir essa função, ou jogar mais como o volante mesmo box to box. Mas teve poucas chances, né? Se machucou e depois teve poucas chances. Então ainda iremos ver, né? Mas eu acho que de meias, né? A gente tá bem, né? Tem o Son, o Lucas, o Ali, o Lamela, que muito inconstante, vinha bem nessa temporada até machucar, né? Então eu acho que precisamos de um 10 ali, criativo também. É difícil achar um substituto para o Eriksen hoje no futebol mundial, né? Você pensar em jogadores... em algum meia com as características do Eriksen, né? Então, eu tô pensando aqui, não me vem. Um jogador que consiga criar tantas chances de gol como o Eriksen cria, né? Realmente seria uma perda significativa, porque não tem pra repor, cara, é difícil. Todos os clubes acho que procuram um cara assim, mas não tem. O Isco, talvez, né? Que seria viável, né? Então... Verdade, o Isco. Sim. Mas talvez não seja tão caro. Conseguimos pensar em um, né? É difícil. Com muito esforço conseguimos pensar em. Cara, agora assim... deixa eu falar uma coisa. Você falou aí do Trippier, né? Que o Trippier acabou saindo nessa temporada e foi para o Atlético de Madrid. Cara, essa foi uma das contratações pra mim, contratação tipo Brasfoot, sabe? Cara, não faz sentido um lateral direito inglês sair de um clube inglês pra jogar na Espanha. Qual foi a lógica disso? Eu se aposentar, cara. Não, é que o Trippier, né? Ele fez uma temporada passada bem ruim, né? Cometendo erros defensivos que resultaram em gols, assim, contra o City na Premier League, que era um jogo difícil, assim, logo no começo ele dá uma entregada, e ele foi realmente muito mal. Mas também, né, teve um problema, né, o que prejudicou o Tottenham na temporada passada, né, que pela base do Tottenham, né, ser de ingleses e belgas, e ambos foram até a semifinal, né, a Bélgica, da Copa do Mundo, foram os jogadores que mais fizeram jogos na Copa do Mundo, né? Tiveram uma pré-temporada muito prejudicada, né? Então eu acho que foi muito reflexo disso ali. Tanto que uma das mudanças táticas agora com o Mourinho, né? Principalmente agora ele escalando o Vertonghen, né, na lateral esquerda, é que durante o jogo, né, muitas vezes o Vertonghen
se coloca como um terceiro zagueiro, né? E o Aurier, que é o lateral direito, fica aberto como se fosse um ponta mesmo ali pela direita, né? E, por exemplo, nessa formação, o Trippier poderia cair muito bem, né? Porque a assistência dele, o passe dele, os cruzamentos são muito, muito bons, né? Muito melhor que o do Aurier. E ele é um bom cobrador de falta também, né? É. Ficou marcado, né, pela aquela contra a Croácia ali na semifinal. Mas eu acho que sei lá, poderia ter vendido? Poderia, né? Ele já tem o quê? Uns 28 anos, 29, ainda tinha um valor de mercado bom. O problema foi ter vendido sem ter um substituto em mente, né? E ficar só com o Aurier, que você nunca sabe o que vai dar na cabeça dele. E um moleque ali da base que não inspira muita confiança. Certo. E só para finalizar essa parte do elenco do Tottenham, tem um jogador do Tottenham que eu gosto muito, né? Mas não está sendo titular, mas é um jogador que eu gosto muito, muito, muito dele, da forma como ele joga, é o Harry Winks. Que vocês aí da Brasil Spurs têm para falar desse jogador? A galera realmente gosta dele? Acredito que ele vai render bons frutos aí no futuro, vai assumir, vai ser o dono do meio-campo do Tottenham aí. Como é que vocês veem esse jogador? Eu particularmente gosto, né? Nos grupos ali eu vejo ele sendo bastante criticado, né? Ele é um jogador, né, de bom passe, boa transição ali, né? Procura o passe sempre ofensivo, né? Obviamente, né, falta um pouco de força física, né? Ele é muito baixinho, então às vezes ele pena, né? Mas eu acho que é um jogador que tem muito para ser trabalhado, né? Tanto que na última partida da Inglaterra, né, que ele jogou como um segundo volante, né? Era tipo um 4-3-3. Ele não jogou ali como o âncora, né? Aquele que fica mais à frente da defesa. Marcou gol, jogou muito bem, foi eleito o homem da partida e tal. Então é um jogador que tem bastante futuro. E ele tá desde sempre no Tottenham, né? E se identifica com o clube. Então eu gosto bastante dele. Tomara que ele consiga, né, melhorar o último passe, fazer gols, né? Que daí ele seria um jogador muito, muito interessante, né? Que é um espaço deixado, né, pelo Moussa Dembele, né? Que era o dono do meio campo do Tottenham ali. Passava pelos jogadores com uma facilidade incrível, né? E é algo que agora a gente tem até um pouco com o Sissoko, né? O Ndombele pode ter essas características, né? Então a gente vai ver, né? Porque o Mourinho tem optado muito pelo Dyer, né? E que é um cara mais lento, mais forte fisicamente, mas com passe bem pior, né? Também não chega com tanta qualidade. E o Winks é novo, né? Ele tem bastante espaço para crescer ainda. Pra mim o Sissoko é monstro, hein, no meio de campo, hein? Se ele soubesse chutar pro gol, ele seria um deus do futebol, velho. Carrega piano, meu Deus, joga muito. E ele fez 2 gols agora, né? Nas últimas 3 rodadas. Cara, joga demais. E de novo, né, aquele exemplo que a gente, só para pegar uma deixa ali que a gente falou do Ndombele, né, mesmo o Sissoko, que estava no Newcastle, né, já habituado, de certa forma, com a Premier League, quando chegou no Spurs, o cara era esculachado, assim, e com razão, né, demorou, assim, para vingar, mas a hora que vingou, ele foi nosso principal meio-campista na temporada passada, né. Para finalizar aí, né, eu dou minha opinião, Diego dá a opinião dele e você termina. Esse ano tem título do Tottenham? Eu acho que tem. Minha opinião tá. FA Cup. Olha, cara, difícil dizer, mas talvez essa Copa mesmo seja... A FA Cup ou a Copa da Liga Inglesa? Não, ele na verdade já foi eliminado da Copa, né? De uma delas, né? Da Copa da Liga, que perdeu Copa da Liga na 3ª divisão. E deu vexame, né? Deu vexame logo no comecinho da temporada. Mas talvez ele consiga ficar com a outra Copa, cara. Só que, eu não sei, acho que tem condições de conquistar, ainda mais agora que o Mourinho assumiu e o time voltou a jogar bem. Champions League a gente viu que tudo pode acontecer, mas
é difícil, né? Tem vários times aí, é difícil bater com as potências da Europa, mas enfim, fica com uma das Copas aí. Eu acho que tem da FA Cup. Eu acho que tem. Você acha que vai focar aí? Porque é o caminho mais curto também, né? Se eu não me engano, a FA Cup também é um título importante, né? Mais importante que a Copa da Liga, né? O campeonato mais antigo do mundo. E daí eu acho que vamos pro título da FA Cup e daí a moral renovada dá até para brigar pro título da Premier League na temporada seguinte. Então, pessoal, esse foi o Guilherme, admin da página do Tottenham Brasil. Diego, suas considerações finais aí? Bom, eu gostaria de finalizar esse nosso episódio do podcast, primeiramente agradecendo aí a presença do Guilherme. É bacana ter a participação de uma pessoa que está ligada diretamente aos perfis de algum clube, e desejar boa sorte para os Spurs, né? É um time que tem batido na trave aí nas últimas temporadas, mas é um time que tem bons jogadores e agora tem um bom técnico. Realmente espero que dê um casamento legal nisso aí, né? Que não seja só uma lua de mel, que seja realmente um casamento bacana, até para melhora e a constante evolução do campeonato inglês em si, né? Nós que somos apaixonados aí pela Premier League, você ter times jogando bem e conquistando títulos para o campeonato, para os times ingleses, isso é importante, traz muita visibilidade, chama a atenção, então desejo boa sorte aí para o Tottenham. Danilo, Diego, muito obrigado por me receberem aqui, foi um prazer. Sempre gosto muito de falar de futebol inglês, né? Especialmente o Tottenham. E espero voltar aqui mais uma vez com o Tottenham campeão. Aí sim. Então, galera, Special One is back, hein? Então, galera, esse foi o nosso 7º episódio aí do podcast da PL News Brasil. Sigam a gente aí, @PL News Brasil no Twitter. E lembre-se de seguir o pessoal do Brasil Spurs também. Quem quiser procurar Twitter, Facebook, Instagram e tem o site também, é só procurar Brasil Spurs. Valeu. Até a próxima.